Olá pessoal, vindo aqui hoje para um vídeo sobre Trump, as tarifas, Pix, Flávio Bolsonaro. Falar um pouquinho sobre tudo isso, uma reflexão um pouquinho mais longa, mas no final um convite para a gente ter uma estratégia de ação, uma diretriz mais pontual, mais assertiva. Então, convido vocês para ficarem até o final do vídeo, tá bom? Mas antes, começar dizendo um pouquinho sobre história, né? A gente está vivendo um momento bem específico da nossa história, mas como sempre, o momento que a gente vive, ele tem as suas especificidades, mas ele traz também um bocado de elemento que não começou agora. E tem um elemento que eu acho que é interessante a gente pensar nesse momento que a gente está, que é sobre como a direita brasileira, vamos dizer assim, sempre teve um caráter antinacional. E aí isso tem múltiplas dimensões que a gente poderia discutir, não vai caber aqui, mas pensando mais na história recente, num recorte mais recente da história do Brasil, a gente tem pelo menos dois desses aspectos, o antinacionalismo e o golpismo, como um traço muito marcante dessa direita brasileira. A gente vê isso se repetindo. Vou dar um exemplo para vocês. Entre os anos 30 e os anos 60, mais ou menos, a gente viveu ali o auge do que era o chamado nacional-desenvolvimentismo. Era uma visão de que o desenvolvimento só viria por forças internas nacionais e só assim a gente superaria a ideia de uma dependência, né, do subdesenvolvimento. Vejam, é um projeto de desenvolvimento focado numa ideia de nação e é um projeto essencialmente de esquerda, né? Não vou entrar muito a fundo nisso, mas é uma visão de esquerda. E isso atravessa a história da periferia do capitalismo. Se a gente pensa no centro do capitalismo, se a gente pensa na Europa, o nacionalismo, ele de fato foi base do fascismo, foi estratégia muito mobilizada no imperialismo. Atualmente, onde ele aparece, ele é sinônimo de xenofobia, né? Então, no centro do capitalismo, o nacionalismo sempre foi mesmo uma expressão da direita. Mas quando a gente olha para a periferia, não é bem assim. Justamente porque nações, né, vamos pensar o Brasil, mas é uma ideia mais ampla mesmo, precisaram se organizar, né, e se articular em torno de uma ideia de nação, justamente para lutar contra o imperialismo, contra o colonialismo, né? Então, o elemento nacional, ele acabou carregando em países da periferia um caráter mais popular, um caráter mais progressista, de esquerda, como quiser chamar, e vai variar de acordo com o caso. E a direita não, né? Então, o que que acontece? Quando a gente vai ver lá no período do nacional desenvolvimentismo, a direita, ela é, como era chamada à época, entreguista. Então, em meio a grandes campanhas como a criação da Petrobras, a gente vai ver a direita indo contra esses movimentos, né, e defendendo uma estratégia mais de abertura comercial, um discurso um pouco mais liberal em alguns aspectos, mas no geral, esse aspecto nacionalista muito frágil. Junto disso, o golpismo, né, que se manifesta também em diferentes momentos da história do Brasil, sempre indo contra também as forças populares, né, governos populares, e que chega no seu auge na ditadura de 64, né, no golpe de 64. Então, essas coisas se articulam muito bem, tanto o golpismo quanto o antinacionalismo. E aí vocês podem pensar, pô, mas a ditadura não falava tanto de nação? Falava, mas é uma apropriação dos símbolos, né? É uma utilização bastante, vamos dizer, superficial desses símbolos, mas pouca preocupação efetiva com uma construção de nação, né? Com uma ideia mais profunda de nação, com a superação do subdesenvolvimento, o anti-imperialismo, esses elementos que são muito associados ao nacionalismo, na periferia do capitalismo, e que são mais mobilizados pelo campo da esquerda. Todo esse parêntese para quê, gente? Para entender que esse movimento que a gente vê agora de Flávio Bolsonaro, não só de agora, né? Mas de Flávio Bolsonaro e antes de Jair Bolsonaro, não é efetivamente uma novidade, não é? Esses elementos todos, eles retornam. O golpismo e o antinacionalismo, para ficar só nesses aspectos, tá? Existem vários outros que a gente poderia pensar, mas só para pensar nisso, o golpismo e o antinacionalismo são fundamentais dentro do projeto da extrema-direita, embora se faça todo o discurso nacionalista. Então a gente está diante de uma missão de desmascarar esse projeto, né? Que é um projeto antinacional, é um projeto entreguista, inclusive do ponto de vista econômico, e é um projeto que agora nos traz elementos muito concretos para que a gente tente desarmar, né, essa estrutura desse bolsonarismo, vamos chamar assim, estrutura desse movimento. Então, eu penso que as tarifas e principalmente a questão do Pix é um elemento central
que nos permite fazer a conexão entre essas duas coisas de forma que não seja teórica. Porque esse vídeo certamente não vai chegar em quase ninguém, né? É um vídeo mais elaborado, é um vídeo que, infelizmente, não é adequado para essas redes, e são poucos os espaços em que a gente pode minimamente, isso não é um vídeo tão longo, que a gente pode minimamente trabalhar com profundidade a certos aspectos da cultura política do país, por exemplo. Então a gente precisa aproveitar momentos como esse, né? Como um momento em que a gente tem a direita brasileira articulando com um país estrangeiro, com a principal potência imperialista do mundo, uma ameaça ao nosso sistema financeiro e especialmente uma ameaça a um mecanismo do nosso sistema financeiro que é extremamente popular, extremamente importante para a dinâmica do dia a dia do nosso povo. Então acho que a gente precisa ser bem direto nessa disputa. E eu vou gravar um outro vídeo bem mais objetivo, bem mais curto, para ver se a gente consegue alcançar mais gente fazendo a tática mais de guerrilha, né, da gente tentar espalhar a ideia, mas deixando essa reflexão para quem quiser depois buscar, né, quem quiser ver o vídeo seguinte, ou no caso, o vídeo anterior, estará aqui esse vídeo mais longo, mas o próximo vídeo vai ser um vídeo mais curto, bem mais direto para a gente tentar compartilhar, fazer chegar em mais gente. Eu acho que é um momento importante, estratégico, e aí eu peço a ajuda de vocês, para quem ficou aqui até o final desse vídeo, tá bom? Procurem aí o vídeo curtinho logo na sequência. Um abraço.